E aí, Ruma de Nerds, o Cosmo Nerd veio aqui nos nossos parceiros da Reboot Comics conferir o lançamento da mais nova HQ roteirizada por Zé Wellington, que é Cangaço Overdrive, da editora Draco, com desenhos de Walter Giovanni. Mais uma vez nós estamos aqui tendo a honra de bater um papo, inclusive tem contos e escribas para vocês ouvirem com esse rapaz aqui, vencedor do prêmio do troféu HQ Mix pelo Steampunk Ladies, só que agora a gente vai falar de outro trabalho, que é Cangaço Overdrive. Um trabalho que pra mim é uma evolução do teu trabalho como roteirista. Zé, de onde foi que saiu esse nome e essa ideia fantástica de unir o Cyberpunk com o Cangaço do Nordeste? Olha, cara, foi uma misturada de coisas, na verdade, né? A gente queria fazer algo junto, eu e o Giovanni, aí pintou assim no ar, falar sobre cangaço, porque a gente achava que é um tema que dá muito pano pra manga aqui no Ceará, né? E já se foi feito muito quadrinho sobre cangaceiro, mas a gente acha que ainda é pouco. Sim. Pro valor histórico, né? Que o momento do cangaço esteve aqui. Começamos a conversar e ele, na época a gente ganhou um edital, tinha um prazo muito apertado. E eu resolvi olhar, cara, nos meus alfarrábios, né, nos meus blocos de notas, se eu tinha alguma coisa que dava para aproveitar para começar essa história, para começar mais rápido, né? E aí eu lembrei de um trabalho que eu tinha antigo, que eu queria fazer uma homenagem ao Samurai Jack com cangaceiro, né? Sensacional. E aí eu falei, pô, é isso aqui, cara, que eu vou usar. Só que o Giovanni, o traço dele não é um traço de Samurai Jack, né? Não é um traço fofinho, bonitinho. Ele é um cara que faz histórias mais adultas e a gente começou a amadurecer esse conceito do que seria ter um cangaceiro no futuro, deslocado. No meio do processo a gente encontrou várias coisas parecidas entre o passado e o futuro. O que seria uma distopia cyberpunk? Se você for olhar para o passado, na época do cangaço, você vê aquela terra lascada, recursos mínimos, né? E a gente começou a achar parecido, cara. Dava pra fazer alguns elementos interessantes. E aí nessa brincadeira começou a surgir essa história do Cangaço Overdrive, né? Essa mistura do passado com o futuro, de uma história que é um cyberpunk, que tem gente com implante, tem ciborgue e tudo, mas ao mesmo tempo tem narração em cordel rimada. E a gente começou a fazer essa brincadeira, a linguagem é muito nordestina também do trabalho, tem uma série de gírias nossas. E, cara, saiu disso, né? Saiu dessa mistura de coisas, essa relação que a gente tem com a cultura pop, tá? O cyberpunk hoje, que inclusive tá saindo muita coisa legal, a série Altered Carbon, né? Tem saído aí o novo Blade Runner, do Denis Villeneuve. Tudo conspirou para que se criasse esse quadrinho, esse cyberpunk, mas que tem um sotaquezinho nordestino. Uma das coisas que eu achei mais primoroso na obra é ter essa narração em cordel o tempo inteiro. E você lendo o Cangaço Overdrive é muito interessante porque eu até brinquei com você na nossa gravação do Contos e Escribas que você lê com sotaque. É inevitável que você comece a ler e remete àquela voz de Poeta Zé da Luz, Patativa do Assaré. Eu sou poeta sensível. Falar do rei do Baião é custoso, é impossível. Eu não sentir emoção. Isso, cara, foi muito doido, porque eu sempre escrevi literatura, prosa e quadrinhos, né? E aí, em determinado momento, a gente entrou naquele processo de imersão maluco, de cangaço, de Nordeste. E eu mandei a primeira versão pra editora, tem que ser mais nordestino, a editora de São Paulo. Rafael, né? Tem que ter Rafael Fernandes, cara, tem que ter mais gíria. E aí fui lá pros cordéis, comecei a ler. Cara, fiquei maluco, sabe? Maluco com o tempo que eu perdi de não conhecer a literatura popular. E assim, cara, comecei a ler e disse, pô, cara, não tem pra onde correr. Eu vou ter que colocar alguma coisa em cordel nessa história. Nem que seja uma página de abertura, alguma coisa. E aí veio a ideia maluca de fazer a narração. E no meio eu me toquei que tinha sido maluco mesmo, porque começou a dar muito trabalho. Assim, eu acho que foi legal, porque a gente procurou colocar isso dentro do quadrinho de uma forma mais fluida, que ajuda a contar a história, não tá lá só à toa, só para estar, só para rimar. É realmente o que está sendo escrito no cordel conversa com o que está no quadro, né? Foi legal, eu fiquei muito feliz e esse processo até mostrou um pouco do cordelista que tem em mim. Eu comecei a me pegar escrevendo riminhas também, né? Quero um dia até fazer um cordel, porque eu acho que é muito legal o processo, né? E olha só que cordéis, eles não falam só sobre Nordeste, né? Tem cordel, tem inclusive cordel ficção científica, né? Cordel é igual mangá, tem cordel de tudo. De tudo, né? É Lampião indo pro inferno, é sei o que no futuro, cordel de robô, isso existe também. Então, é uma linguagem que se adapta e, como você falou, tem um som muito característico, né? E, inclusive, eu lendo sobre teoria de cordel, que tem gente que já escreve sobre isso, eles falam que o jeito de se falar, de se pronunciar um cordel já é um jeito típico, que faz parte da linguagem também, a forma como você fala, né? Quem ouvir o Contos e Escribas vai ver que é inevitável. Em diversos momentos estou parecendo lá uma pessoa de Recife, assim, porque é inevitável. Já vivia sem esperança, meu estimado sertão. Junto da falta de chuva, tinha mais uma situação. Um aperreio da molecha da maldita ambição.
Zé, uma das coisas que eu também curti muito na tua HQ, e eu queria saber se isso foi um direcionamento teu, ou foi a galera, tipo, extrapolando a criatividade, né? Porque a arte do Walter Giovanni, né? Junto com a arte finalização do nosso amigo que inclusive tá aqui, que é o Robério, né? Eu vi que também as cores, elas funcionam como ferramenta de narrativa. Elas estão também participando do storytelling, participando do contar a história. Quando a história no futuro é aquela temática neon, do cyberpunk, né, do Blade Runner, mas quando tá no sertão é aquele clima árido, aquele clima seco, e elas conversam ali num casamento muito fluido da história do Cotiara, né, e do Avelino, né, bicho? Exato, cara, a gente teve um trabalho aí fantástico de cores com a Dica Araújo, né, que, putz, cara, foi uma baita surpresa pra gente o trabalho dela. Ela veio por indicação da primeira pessoa, que era a Brenda, que tinha convidado pra colorir. Ela disse que não podia, mas assim, eu vou te indicar uma pessoa que era muito boa. Quando ela fez o teste, cara, esse cara, eu olhei a página e falei, caramba, cara, é isso, cara, é isso aqui, né? Ela, Você entendeu? Ela entendeu tudo, né? A Dica, ela é do Maranhão, tá morando em Ribeirão Preto agora, e ela fez um trabalho absurdo, né? E pra complementar o trabalho dela, quando o prazo apertou, a gente precisava de outra pessoa pros flashbacks. Aí veio o Thiago Bassa, que fez os flashbacks, entendeu o que era também essa coisa, optou por um esquema mais monocromático para dar diferenciada, né? E fez aquela página que você vê e você fica com sede, dá vontade de beber água. É árido, né, É cara? árido, cara. Você vê lá e você... Ah, cara, tô com sede, né? Quando bebe. E eles entenderam muito bem. Então, eu acho, assim, que as cores são uma atração à parte do quadrinho, né? Maravilhoso o trabalho deles, cara. É um trabalho absurdo, né? E, na verdade, viu, eu tive um privilégio de trabalhar com uma equipe absurda, cara. Giovanni, o Luiz Freitas, que fez o lápis junto com o Giovanni, que ajudou, o Robério da arte final, Dica nas cores, o Thiago, as letras, o trabalho fantástico do Davidson Manes, que fez uma parada absurda, já tem aquele letrou, você vê que é uma letrização profissional, própria pro quadrinho, né? A própria Draco fez um trabalho de edição muito bacana, tá muito lindo o trabalho. Tá, enfim, cara, tive muita sorte, cara. Zé, pra terminar o nosso papo, eu queria saber de ti. O Cangaço Overdrive deixa uma pequena lacuna, ele deixa determinados pontos pra gente conhecer mais esse universo que você começou nessa HQ. E também tem uma coisa que eu sempre te pergunto, cara, novidades. Sei que você acabou de lançar isso aqui, mas eu já quero mais, eu quero mais trabalhos. Ninguém pode nem descansar um pouquinho. Não, não pode não. Mas, cara, assim, Cangaço Overdrive, a gente já conversa, eu e o Giovanni, sobre possíveis ideias pra uma continuação. Estamos aí sentindo a recepção da galera, vendo como vai ser. Ideia tem. Ideia tem, cara, um bocado. É um universo absurdo, cara. E além disso, daqui a pouco, como você já adiantou aí, tem uma continuação de Steampunk Lady saindo, volume 2 aí, né? Roteiro meu, desenhos da Sara Prado, que vai estar estreando no título, que vai ser bem legal. Com o apoio do Hilton Santos, que teve lá no primeiro título também como segundo desenhista. E sim, cara, tá muito legal. Já tenho 75% pronto já. E tem outras coisas aí pra sair em breve, né? Estamos trabalhando uma coisa de cada vez. É difícil fazer quadrinhos. Mas eu espero aí nos próximos meses ter mais novidade e diminuir esse gapzinho de lançamentos. Por favor. Bom, galera, esse aqui foi o Zé Wellington. Conheçam o trabalho do Zé. E agora a gente vai bater um papo com o desenhista e o arte finalista da HQ. Diabo de peso medonho. Essa desgraça da Lila que não atende. Estamos sem comunicação total. Vamos levar a caixa pra minha casa. Bora, Lila. Atende, caralho. Atende. Nós estamos aqui com o ilustrador Walter Giovanni, que é o ilustrador da HQ. E o rapaz tem um nome, o Roberto aqui, mas eu sei que ele tem um nome americano aí, Rob Liefeld. Rob Liefeld. Queria ter dinheiro, né? Queria ter dinheiro lá. E eu queria conversar com vocês pra gente também tentar entender que vocês, o desenhista, o arte finalista, ele também trabalha na construção dessa história. Como foi, Walter, esse trabalho junto com os roteiros do Zé? Cara, o primeiro teve uma mudança, basicamente no conceito, não só no roteiro, né? Porque a gente tinha uma ideia de fazer um HQ mais de ação, mais sangrenta, mais voltada à ação mesmo, né? E aí, toda a imagem criada para esse tipo de projeto era aquele exagero do cyberpunk, né? E a tua arte meio que trabalha com linhas claras, né? E acabou não sendo tão chapado quanto você imaginou que seria, né? O que aconteceu foi que na mudança da história, ele não se controlou, né? Isso é bom, né? Isso é bom, não. Aí na mudança da história foi uma história mais, digamos assim, realista, com um teor mais político. À medida que eu fui lendo isso, eu disse, não faz sentido ter um exagero. É possível, né? Mas na minha interpretação não era possível seguir essa linha mais exagerada. Então eu comecei a pensar em coisas mais realistas, por exemplo, como um cenário, fazer casas mais na construção de uma casa como é construída no interior do Ceará, mas a tecnologia, por exemplo, a tecnologia evolui, um carro, uma moto, um celular, eles têm os smartwatch, essas coisas, isso é perfeitamente cabível. Roberto, a gente estava até conversando aqui em off, né, como às vezes a arte, ela é importante para a construção de uma boa história, de tentar colocar determinados pontos que o desenhista às vezes
na pressa, ou às vezes no cansaço, no lápis, acabou não colocando? Como é que funciona esse trabalho que às vezes nem é tão valorizado? Então, assim, tem todo esse grupo, né, que fica a par de deixar a revista pronta para ir até a gráfica. Como o Giovanni me convidou para fazer, a gente sempre estava em contato e tentando pensar na melhor forma possível de interagir com o público dentro daquela proposta que estava sendo dada ao cangaço. Então, muitas vezes eu fazia a página ou fazia alguns testes, eu repassava para ele e ele dizia, não, vamos dar uma modificada aqui, vamos colocar isso assim. E teve algumas páginas que eu fiz, ele mesmo fez a reedição da página. Sempre que a gente pode, a gente tá trocando ideias. Sobre, a gente percebe que há um certo casamento entre o desenhista e o finalista, né? Você vê o Jim Lee tem o Scott Williams. Sim. Às vezes a Sandra Hope faz, o desenhista exige, né? O desenhista é quem mais cobra. Porque a arte final é a interpretação, né? Não é cobrir o traço, é a interpretação. E falando de interpretação, quais foram os grandes desafios para vocês dois de misturar esses dois elementos? Né? Cyberpunk, cangaço, futuristas, com o passado aqui do nosso Ceará, do nosso Nordeste, né? Um grande desafio que eu tive na narrativa foi porque a revista, ela teria umas 120 páginas, e aí daí você atira uma ideia, né? O Zé ele conseguiu fazer em 66 páginas, mas aumentou o número de quadros por página. E aí vinha 7, 8 quadros, e aí eu consegui me adaptar, né? Na minha parte não teve muita dificuldade, porque assim, eu já pegava a coisa já bem como você falou, o trabalho de vocês já é muito casado, é muito coeso, então acaba entendendo como funciona, né? Giovanni, Roberto, onde é que a gente pode encontrar o trabalho de vocês? Nas minhas páginas, né? Facebook, Twitter, Facebook, Walter Giovanni. Aqui embaixo, Walter Giovanni. Twitter, Instagram, Tem algum trabalho Devine Antarte. por aí que você pode falar? Tem, não sei quando é que vai sair esse vídeo, né? Mas daqui a 2 dias vai estar sendo lançado lá nos Estados Unidos a edição número 1 do crossover Red Sonja e Tarzan. Um HQ não se trabalha apenas com roteirista e com desenhista, tem toda uma equipe em volta e é bacana a gente conhecer o trabalho de vocês. Gente, isso aqui foi o Ruma de Nerds, aqui direto, o lançamento de Cangaço Overdrive aqui nos nossos parceiros da Reboot Comics. Até a próxima.